Eu quero meditar com você hoje sobre Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará ou não colherá. Só tem um jeito de a gente receber os dons e as bênçãos do Senhor: é pela fé. Quando vier ao seu coração a certeza de que alguma coisa é tua, tome posse dela no mesmo instante. Como assim? Faça aquilo que você sentiu de fazer. Não fique agora em dúvida: será que eu devo fazer? Será que vai dar certo? Se Deus colocou no seu coração, faça. Não importa se a bênção parece impossível. Cuidado com as pessoas que gostam de puxar para trás. Fale com os outros o mínimo possível sobre o que Deus tem colocado no seu coração, até que se cumpra. Tenha certeza, se Deus falou, Ele cumprirá. Nós temos que confiar no Senhor, porque Ele há de prover os meios. Se nós soubéssemos de antemão o que iria acontecer, a nossa caminhada não seria pela fé. Quando o Onipotente decide fazer algo, ninguém pode impedi-lo. Quem confia sabe que Deus é maior do que qualquer adversidade. Agora, tudo tem que ser confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Como assim? Digamos que enquanto você estava lendo a Bíblia, ou ouvindo a pregação da palavra, ou orando, você sentiu que deve abrir o seu próprio negócio, ou que deve trocar de emprego, ou que deve começar ou terminar um relacionamento, ou assumir um compromisso qualquer, ou iniciar um trabalho, ou coisa assim. Você sentiu o que você deve fazer? Primeiramente, você deve crer que se Deus falou, Ele vai dar as condições para isso. Segundo, ore e espere a confirmação de Deus. Se isso não for coisa da sua cabeça, da sua mente, Deus vai confirmar. De que maneira? Pela palavra e pelos próximos acontecimentos. Esse pensamento vai surgir outras vezes, durante a leitura da Bíblia ou durante a pregação da palavra. As coisas vão encaminhar naturalmente para que tudo aconteça. A Bíblia diz que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Mas somos nós que temos de tomar a atitude. Caso contrário, nada vai ser feito. Eu estou falando isso que é para você aprender a prosperar na vida. Deus colocou um mar cheio de peixe diante de nós. Isso é, um mundo de oportunidades. E nos deu uma rede para pescar. Ou seja, Ele nos deu capacidade, dons para nós conquistarmos a vitória. Mas se não crermos que somos capazes, e se não agirmos pela fé, se não lançarmos a nossa rede no mar, não vamos pegar peixe algum. Tem muita gente passando necessidades, pessoa que ao invés de tomar uma atitude de fé, preferem viver lamentando da sorte. Jesus falou que quem busca, encontra. Mas quem não busca, não encontra. Aquele que procura, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Mas tem gente que não se esforça, não quer se dar ao trabalho de bater na porta. Está pensando o quê? Que Deus vai jogar um saco de dinheiro na sua cabeça? Tem que ir à luta, meu irmão. Ô, minha irmã, acorda. O mesmo vale para qualquer coisa na vida. Deus não mentiu quando Ele colocou na Bíblia que se nós nos convertemos ao Evangelho, nós morremos e fomos sepultados com Ele. E o batismo nas águas significa isso. Quando nós saímos das águas, nós também ressuscitamos com Ele e nele fomos assentados nos lugares celestiais. Isso é, diz em Efésios capítulo 2, versículo 5 ao 7, está escrito assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, porque o pecado de Adão
passou para toda a humanidade, todo mundo já nasce hoje separado de Deus. A morte aqui significa separação espiritual. Então diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos fez renascer, ele nos deu vida de novo, nova vida, juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele. Tudo isso é pela graça de Deus, não foi feito nada porque nós fizemos por merecer, não, é pela graça. Pela graça nós somos salvos das garras de Satanás. E o que mais Deus fez? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar é esse? É na revelação da palavra, meu irmão. Está entendendo? O lugar celestial que nós estamos assentados é na palavra que Deus nos revela. É uma posição espiritual que a gente adquire quando recebe a revelação da palavra. E essa revelação, nesse lugar, nessa posição espiritual, o diabo não tem como nos atingir. Quando nós estamos vivendo na palavra, nós estamos em Cristo. E o diabo não pode tocar em nós. Muita gente não consegue entender isso. Como é que Deus nos livra do mal? É pelo poder da palavra. Está escrito em 1 de João capítulo 5, no versículo 18, que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, continuando, diz aqui que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 5 ao 7. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora preste atenção, para que é que ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos nossos dias atuais, porque isso foi feito há mais de 2000 anos atrás. Então foi feito para quê? Para mostrar nos dias atuais, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meus amados, muita gente não prospera na vida porque não toma uma atitude. E muitas vezes nós envergonhamos o nome de Deus porque nós somos covardes e nós nos deixamos intimidar pelas adversidades, pelos obstáculos que se colocam diante de nós. Quando o que nós devíamos fazer é nos erguer pela fé, repreender o mal, tomar posse daquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus e glorificar o nome do Senhor. Mas certa vez foi preciso Deus dar uma chacoalhada no Moisés para ele despertar. Porque não foi pouca coisa, não foi poucas as maravilhas que Deus havia operado diante dos olhos de todo o povo de Israel quando tirou eles do Egito. Mas pouco tempo depois ali estava Moisés de novo, com o povo clamando, com medo de serem capturados novamente pelo exército de Faraó. Está escrito assim, Êxodo capítulo 14, versículo 10, diz assim: quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meus irmãos, Deus havia dito que os levaria para uma boa terra. E o Senhor levantou Moisés para guiar aquele povo. Mas o povo, quando se viu em aperto, duvidou das promessas de Deus. E ainda falaram contra o servo de Deus, contra Moisés. E hoje isso não é diferente o que acontece. Deus tem levantado pregadores para chamar a sua atenção.
para te anunciar as benignidades do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que ele veio para dar vida, vida abundante. Mas muita gente é covarde na fé. Covarde na fé. Ao invés da pessoa tomar uma atitude, ela fica blasfemando, dizendo que Deus não ouve, que Deus não abençoa. Muitos até chegam a dizer que viviam melhor antes de vir para o Evangelho. Aquele povo fez isso. Eles disseram para Moisés: melhor nos fora servir aos egípcios. Olha que povo engraçado. Eram escravos. Foram tirados debaixo da escravidão. Mas quando se vê no primeiro aperto, melhor era para a gente estar servindo os egípcios. Preferiam voltar a ser escravo. E tem gente que gosta de ser escravo. Tem gente que prefere viver preso a um empreguinho michuruca, que rende uma merreca, do que tentar se erguer na vida. Do que procurar estudar, procurar melhorar de vida, adquirir uma profissão melhor. Tem pessoas que se acomodam na vida, ao invés de lutar por uma vida melhor. Aquele povo falou para Moisés: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. E Moisés ficou muito chateado com aquela falta de fé daquele povo. Então Moisés foi orar. E ele foi clamar ao Senhor. Mas veja o que o Senhor disse para ele. Êxodo capítulo 14, versículo 15, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ô Moisés, ô Joaquim, ô Jorge, ô Raimundo, ô meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo aqui: por que clamas a mim? Vê se toma uma atitude. Eu já te dei o dom, a capacidade de prosperar, o poder para enfrentar o inimigo, conquistar a sua vitória. Por que você está ainda clamando? Por que fica aí choramingando, se lamentando da sorte e não reage? É isso que Deus está dizendo para você. Você tem que agir pela fé. A vida está difícil? Para de lamentar. Faz alguma coisa para melhorar. Não sei o que eu vou fazer. Ora, não sabe. Diz a Bíblia: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Meu querido, minha querida, o Todo-Poderoso, Ele está olhando para você, a fim de ver qual vai ser a sua atitude. De uma coisa você pode estar certo: Deus cumpre as suas promessas. Por isso, creia, a sua hora de fazer acontecer chegou. Pare de inventar desculpas e veja o que Deus tem falado no seu coração. E haja, ainda que aos seus olhos esse teu sonho seja impossível de realizar, não duvide do poder de Deus. Quando Lázaro morreu e as suas irmãs Marta e Maria disseram para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitos filhos de Deus hoje estão nessa. Porque se Deus fosse comigo, eu não estaria nessa situação. Eu digo para você, se você fosse com Deus, você não estaria nessa situação. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus é com aquele que é com Ele. Em Amós capítulo 3, versículo 3, está escrito que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Enquanto você não viver de acordo com aquilo que Deus diz, Ele não vai estar do seu lado. Não se iluda. Mas quando você começar a dar ouvidos ao que Ele diz e fizer conforme a palavra que você entende, você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, você vem a Ele, você ora, busca de todo o coração, Ele responde. Observe os seus caminhos, veja como é que você tem vivido. Não fica por aí duvidando do amor de Deus, não. Não fica aí agora dizendo: se Deus fosse comigo, a coisa seria diferente. Se você fosse com Deus, a coisa seria diferente. No livro de Juízes, capítulo 6, mostra que enquanto os filhos de Israel estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus, Deus os entregou na mão dos midianitas e dos amalequitas. E durante 7 anos eles foram duramente oprimidos. Está escrito assim no versículo 3:
Vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 3, diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados, tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Isso foi mais de 3.200 anos atrás que aconteceu isso. Mas a mesma coisa acontece hoje. Sempre que o ser humano se afasta de Deus e começa a viver de modo contrário, o inimigo vem e causa destruição. E tinha lá um sujeito chamado Gideão, que até fez essa mesma pergunta. Ele disse: se Deus é comigo, por que está acontecendo toda essa desgraça? Por que ele perguntou isso? Porque ele estava malhando o trigo. O anjo do Senhor apareceu e disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. É claro que Gideão não sabia que era o anjo de Deus. Ele pensou que fosse um homem, porque tinha a aparência de um homem. É como se fosse um homem. E então ele respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E sabe o que Deus disse para ele? Está escrito no versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meu querido, minha querida, você é que precisa aprender a confiar em Deus. Não tem essa: se Deus fosse comigo não estava acontecendo isso. Está acontecendo isso porque você deu bobeira. Abriu a guarda, baixou a guarda, o inimigo veio e começou a te oprimir. Agora o que você precisa fazer? Se levantar na fé. Tem que aprender a confiar em Deus. Aquilo que você lê na Bíblia, sente no coração quando está ouvindo a pregação, é Deus falando com você. Tem que aprender isso. Você tem que parar de se lamentar da sorte, tomar atitude de vencedor. Creia naquilo que Deus fala no seu coração. Vai nessa tua força, nessa fé que surgiu no seu coração quando você estava lendo a Bíblia ou quando estava ouvindo a pregação. E faça a coisa ser diferente. Mas creia de fato. Não se comporte como aquela mulher, a tal Marta, irmã do Lázaro, que quando Jesus falou para ela: o teu irmão há de ressurgir, ela concordou meio que duvidando. Ela disse para Jesus: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que ele ia ressuscitar naquela hora. Não era quando acontecesse a ressurreição do último dia. Quer dizer, ela não estava crendo no que Jesus estava falando. Como tem muita gente que até acredita que um dia pode mudar de vida, mas um dia, quem sabe? Oh, meu amigo, minha amiga, não tem esse negócio de um dia, não. O nosso tempo é agora.
Você não pode ficar esperando a vida passar. Deus não prometeu nos abençoar depois que nós morrermos. A bênção é para agora. E quando é que você vai ficar esperando? Até quando? Tem gente que fica buscando desculpa para não agir. Como fez a Marta. Jesus mandou que tirasse a pedra que estava na boca do sepulcro. Primeiro ele falou, seu irmão vai ressurgir, vai ressuscitar. Chegou lá, mandou tirar a pedra. Porque ele ia ressuscitar o irmão dela. E se tivesse a pedra ali, ele não ia conseguir sair. Mas aí a Marta, por incredulidade, ela arranjou uma desculpa. Ela disse, não, senhor, não faça isso porque já cheira mal. Já está morto há quase 4 dias. Fazer o quê, né? Para a sorte do Lázaro, Jesus não deu ouvido para ela. Uma coisa é certa. Se você não tirar a pedra que está atrapalhando você de progredir, você jamais vai ver a glória de Deus. Está escrito em Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento não semeará. Não fica observando as dificuldades, os obstáculos. Vai à luta. Porque aquele que atenta para as nuvens não vai colher coisa nenhuma. Em outras palavras, se você ficar esperando as coisas melhorarem e você não fizer nada para que isso aconteça, nunca vai acontecer de bom na sua vida. Você nunca vai plantar nada e nunca vai colher bênção nenhuma. Deixa eu orar com você agora. Feche os olhos, Pai. Quanta gente, meu Deus, precisava ouvir essa palavra hoje. Até eu precisava. Tem muita gente, ó Deus, que está vivendo de um modo precário, passando necessidades, sem saber o que fazer para saldar suas dívidas. Pessoas que têm potencial para vencer, mas estão acomodadas, estão amarradas pelo inimigo, não tomam uma atitude. Oh meu Deus, abra o entendimento dessa pessoa, para que ela veja do que ela é capaz. E dê ânimo, renove as forças, porque essa pessoa não pode mais continuar vivendo como está, com a vida toda enrolada, bagunçada, arrasada, jogada na lama. O Senhor Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. E essa pessoa tem que tomar posse dessa vida abundante. Oh Pai, eu tenho a certeza que depois dessa mensagem essa pessoa vai se levantar, vai dar a volta por cima, porque hoje ela ouviu a Tua palavra. E não há sequer uma palavra Tua que seja desprovida de poder. Eu vou abençoar essa pessoa para a Tua glória. Em nome de Jesus, eu estou amarrando agora todo o espírito de derrota e eu mando que saia, desapareça, não oprima mais essa pessoa. Vá embora em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Graças a Deus.